Prefeito de Criciúma assina decreto para limpeza de imóveis em situação crítica na Boa Vista. Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou o texto base da reforma da Previdência. Governo Municipal lançará novo edital para cemitérios da cidade. Segundo dados do Banco Central, juros do cheque especial caíram 11,8% entre julho e agosto. Secretário Estadual de Infraestrutura esclarece dúvidas sobre projeto Recuperar para prefeitos da ANREC. E no esporte, Tigre empata em Goiânia e continua na zona do rebaixamento da Série B. As notícias de Criciúma e do sul de Santa Catarina você confere a partir de agora. No ar pela TV Primavera, Informe Região. Hoje, quarta-feira, dia 2 de outubro de 2019, para você que sintoniza a tela da TV Primavera, boa noite. Clésio Salvaro, prefeito de Criciúma, assinou o decreto determinando a limpeza de imóveis em situações críticas no bairro Boa Vista. Esta situação ficou ainda mais alarmante após a morte por meningite de 2 crianças naquela região. A preocupação com a proliferação de doenças como a meningite tem mobilizado a administração municipal de Criciúma nos últimos dias. Uma criança de 7 meses e outra de 1 ano e 5 meses que estudavam na mesma sala no CI Beato Aníbal Maria de França, no bairro Boa Vista, faleceram no início da última semana. A primeira em decorrência de meningococcemia e a outra de meningite bacteriana, segundo a Vigilância Epidemiológica. Após os casos, na última semana, equipes da Secretaria de Saúde e da Vigilância Sanitária realizaram orientação nas casas dos alunos da escola, como forma de conscientizar para prevenir a população da meningite e também de outras doenças. Durante essas visitas, as equipes identificaram alguns locais com situações críticas de higiene. Por isso, o prefeito assinou um decreto que permite que a prefeitura realize a limpeza dessas casas. Saúde de qualidade também é preciso a participação do cidadão, principalmente dos pais, que mandam as crianças para a escola. Por isso, baixei um decreto e a Vigilância Sanitária e Epidemiológica foram em todos os lares, em todas as casas, para ver o ambiente onde vivem essas crianças. Em algumas delas, a necessidade de uma intervenção por parte do município, por isso, baixamos o decreto e agora, então, a Prefeitura vai para dentro dessa casa, prepara o ambiente, enfim. Segundo a Vigilância em Saúde da cidade, foram realizadas até o momento 195 visitas e dessas 4 casas foram consideradas em situação crítica. O órgão ainda deve visitar até a próxima sexta-feira mais 20 imóveis. O prefeito reforça que, com o decreto, a prefeitura vai realizar a limpeza de entulhos e dar todo o auxílio necessário nas casas em que foram identificados problemas. Mas ele pede que a população tenha consciência e faça a sua parte. A importância de a gente estar falando aqui para pedir que os pais façam também a sua parte. Ninguém quer transferir a responsabilidade da morte dessas 2 crianças, enfim, para esse ou para aquele. Somos todos responsáveis, governo e cidadão. Há casos em que são emblemáticos, há casos que sejam revoltantes, de uma criança que sai no final da tarde da creche com uma fraldinha, vai para casa e volta no outro dia com a mesma fralda suja. Há casos de crianças que ficam 3, 4 dias usando a mesma roupa. E essa criança ela pode estar levando para dentro da escola ou do lugar onde ela estuda o vírus, a bactéria da meningite. Então, aquele pai que faz tudo certinho, a criança pode estar sendo contaminada por aquele que não faz. Então, o pedido que a gente faz é que todos nós façamos a nossa parte. Além da limpeza, a Prefeitura reforça ainda a cobrança pela vacinação. Também, a partir de um decreto assinado pelo prefeito Clésio Salvaro e já publicado no Diário Oficial do município, crianças que não tiverem a carteirinha de vacinação em dia não poderão frequentar as aulas. A determinação ela é dura, mas necessária. Nenhuma criança será acolhida na escola se ela não tiver com a carteirinha da vacinação em dia.
zero esta possibilidade. E aquela família que não permitiu que a vigilância sanitária fosse até a sua casa, também essa criança não será acolhida na creche. Não é só no bairro Boa Vista, naquela região, é em todas as creches do município. Todas as creches, todos os bairros passarão por essa vistoria. É necessário, é bom para todos, não é bom para o prefeito, para o Clécio Alvaro, é bom para o pai, para a mãe, que tem aí a segurança de que o seu filho está indo para a escola num lugar seguro. E o prefeito lembra que esse cuidado com a higiene e a prevenção por meio da imunização são essenciais para evitar novos casos. E não é só Criciúma, né, que tem esse problema da meningite e também de outras doenças. São vários municípios. Nós temos em Criciúma o menor índice de mortalidade infantil, um dos menores do território nacional. Tivemos esses 2 casos, lamentavelmente, lamentamos muito, sofri muito com isso, a minha esposa sofreu muito com isso, foi uma semana difícil, eu imagino o sofrimento dos pais dessas crianças, né, e os meus sentimentos são direcionados a eles. Agora, nós não queremos que isso se repita, por isso a participação e a colaboração de todos. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou o texto base da reforma da Previdência. Todas as emendas foram retiradas ou rejeitadas. Entre os destaques rejeitados estão os que tratavam do abono salarial, da aposentadoria por invalidez e também do modelo de cálculo do benefício. Foram 3 horas de debate na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Por 17 votos a 9, os senadores aprovaram a nova versão do parecer apresentado há 2 semanas pelo relator Tasso Gereissati, do PSDB. São medidas amargas, medidas que vão efetivamente alcançar o povo brasileiro, seja da iniciativa privada, seja do setor público. E por que então nós estamos votando isso? Porque a situação fiscal brasileira, lamentavelmente, não suporta mais este modelo atual de previdência. Com a PEC do teto, com a emenda constitucional do teto, esta economia não vai para a educação, como dizem, não vai para a infraestrutura, como dizem, não vai para a saúde, como dizem, não vai para as crianças, como dizem, porque a única coisa que está fora desse teto para concluir é pagamento de juros, renegociação da dívida. A comissão chegou a aprovar por 18 votos a 7 um primeiro parecer de Gereissati, mas as emendas de redação acolhidas pelo relator fizeram com que o texto corresse o risco de retornar para análise da Câmara dos Deputados, onde já havia sido aprovado. Para evitar uma nova votação na Câmara, Gereissati refez o parecer, mantendo apenas uma das 78 emendas apresentadas no Senado e transferindo todas as demais para a chamada PEC paralela, que precisará ser analisada pelas 2 casas do Congresso. Após a aprovação do texto base, os senadores votaram 6 destaques que foram apresentados pela oposição numa tentativa de fazer mudanças na proposta. Os que mais preocupavam o governo eram os destaques sobre abono salarial, aposentadoria especial para trabalhadores que lidam com agentes nocivos, além do modelo de cálculo do benefício. Eles poderiam reduzir a potência fiscal da reforma. Todos os destaques foram rejeitados. A PEC da reforma da Previdência foi aprovada na Câmara e chegou ao Senado no início de agosto. O texto estabelece idade mínima de aposentadoria de 62 anos para mulheres e 65 para os homens. Todos terão de contribuir por pelo menos 15 anos. Com a aprovação na CCJ, a PEC seguiu para o plenário do Senado para votação no primeiro turno. O segundo turno de votação da reforma da Previdência está previsto para o dia 10 de outubro. A seguir, governo municipal lançará novo edital para cemitérios da cidade.
O governo de Criciúma irá relançar o edital dos cemitérios municipais. A intenção é definir o mais rápido possível quem irá administrar os espaços mortuários. O processo licitatório que vai definir a nova empresa que vai administrar os 4 cemitérios municipais de Criciúma foi revogado pela Prefeitura. Com isso, um novo processo será aberto. O aviso do cancelamento do primeiro certame foi publicado no Diário Oficial do município desta terça-feira, mas a nova documentação ainda não tem data definida para ser publicada. O edital tinha 2 pedidos de impugnação, desde julho, quando ele foi lançado a primeira vez. O município fez as correções devidas, teve um segundo pedido e agora o município entendeu por bem revogá-lo, fazer um estudo bem mais amplo e apresentar um novo edital que em breve será colocado. Os questionamentos nos 2 pedidos de impugnação ao primeiro edital, lançado no mês de julho, foram feitos por uma mesma empresa, interessada no processo licitatório. Mais questões burocráticas, exigindo participação de microempresário, microempresa, a lei que dá alguns benefícios para a microempresa, questionando sobre pedido de protocolo. O edital exigia que a proposta de preço fosse protocolada aqui no setor de protocolo. O pedido pedia que fosse enviado por correios. A proposta, a gente exigia alguns documentos que fossem apresentados pessoalmente. O pedido de impugnação pedia que fosse também por correios, enfim, uma série de situações muito mais burocráticas do que propriamente com relação à formação da proposta. Segundo o secretário, a decisão por revogar o primeiro edital e lançar um novo é para alinhar todos os detalhes do processo e evitar novos pedidos de impugnação. É um pedido do prefeito Salvaro que haja, não só neste edital, mas em todos, a maior transparência possível. É sabido que a atual administradora dos cemitérios, a empresa Somatem, está administrando há cerca de 20 anos. Então faz muito tempo em que não se fala em administração de cemitérios aqui na nossa cidade. Então, por conta disso, é natural que o edital tenha alguma falta de informação, que seja precisa para quem quer formular um preço, uma proposta. Haja visto há tantos anos que não se mexe nisso, e aí toda a equipe jurídica está estudando muito bem para que o edital realmente seja apresentado exatamente com o número de áreas livres, de capelas e túmulos que estão cadastrados, que não estão, para que a empresa que vai administrar pelos próximos 5 anos, ela possa de fato formalizar um preço, uma outorga, a empresa vencedora vai ser a que vai dar o maior lance de outorga, mas que ela sabe exatamente o quanto que ela vai ter de faturar, o quanto que ela vai poder usufruir desse espaço de concessão pública. A Sociedade Mato Grossense de Empreendimentos, a Somatem, anunciou que romperia o contrato com a Prefeitura de Criciúma e deixaria de prestar o serviço em outubro do ano passado, depois de quase 20 anos administrando 4 cemitérios da cidade. O acordo se desenrolou de forma amigável, com o combinado de que a empresa só deixará a gestão desses espaços quando o contrato for homologado com uma nova empresa responsável. A empresa Somatem, ela protocolou um pedido amigável de desligamento desse contrato. Ela teria ainda mais 3 ou 4 anos de contrato. Ela não tem mais interesse, mas de forma amigável ela aceita permanecer até que a empresa vencedora seja decretada e que a empresa se instale. Após o processo licitatório, a empresa que vencer, que oferecer a maior outorga, o maior lance de valor, teria ainda 60 dias para se instalar, e aí a partir disso o desligamento total da empresa Somatem. Segundo dados do Banco Central, os juros do cheque especial caíram 11,8% entre julho e agosto. Mas nem de longe isso significa que ele é uma boa opção para quem precisa de dinheiro imediato. Os juros ultrapassam os 300% ao ano. O melhor ainda é se planejar. O Antônio usa o cheque especial todos os meses para pagar as contas. E nem precisa ser economista para saber que ele nunca consegue cobrir o saldo devedor da conta bancária. Olha, é até feio falar isso, mas eu acho que eu uso cheque especial desde que eu tenho conta em banco. Olha, meu problema da minha vida com o cheque especial começou desde a faculdade, quando inventaram a conta universitária, que você não trabalhava e eles te davam crédito. E aí eu já achava que eu tinha dinheiro, que eu nem trabalhava e tinha o limite, e desde então eu uso. Mas eu sempre usei tanto para coisas rotineiras. Por exemplo, se eu tenho 0 na conta, alguém me chama para jantar,
eu acho que eu tenho dinheiro porque eu tenho o limite. Então, eu não consigo resistir a um gasto sem usar o limite. Então, eu só resisti a um gasto quando eu já tinha usado todo o meu limite. Para tentar melhorar a situação, o Antônio parcelou a dívida em 6 vezes, sendo que 4 parcelas já foram pagas. E mesmo com esse parcelamento, acredite, o Antônio voltou a usar o cheque especial. O banco, ele te cobre o seu limite e parcela, mas ele te dá um limite baixo, mas ele te dá outro limite. Eu já entrei nesse também, mas é pouquinho. Espero conseguir me livrar desse sem ter que parcelar. Mas o Antônio não está sozinho nessa não. De acordo com o SPC Brasil, 2 em cada 10 brasileiros recorrem ao cheque especial. E 40% das pessoas que usam esse limite extra fazem isso todos os meses, como um complemento de renda. E é aí que está o erro. Especialistas já cansaram de avisar. O cheque especial não foi feito para qualquer situação. Ele é um crédito que deve ser usado apenas em casos de muita emergência. As pessoas acabam utilizando o cheque especial como se fizesse parte da renda, parte do salário, parte dos rendimentos que ele recebe por mês. Na verdade, não é. O cheque especial não é um recurso do usuário, ele é um dinheiro do banco e o banco cobra caro para emprestar esse dinheiro. Os juros dessa modalidade são altíssimos e chegam a mais de 300% ao ano. O diretor de Educação Profissional e Financeira da Federação Nacional dos Bancos explica o motivo. O cheque especial é uma linha de crédito emergencial. Isto é, para usar em situações específicas, em emergências. Como não existe garantia de recebimento e não existe nenhum tipo de previsibilidade, isso tudo faz com que o juros se eleve mesmo. Segundo o especialista, antes de procurar alternativas para renegociar a dívida com o banco, o melhor para quem está no vermelho é se planejar. Antes de procurar o banco, a pessoa tem que sentar, entender todas as suas despesas, quanto que ela gasta, quanto que ela está gastando por mês a mais do que ela recebe, e aí fazer um trabalho sério de reduzir gastos. Não tem muito milagre. Se possível, muitas vezes, tentar alguma nova fonte de receita para aumentar o que entra. Porque o que é um orçamento? É tudo que entra e tudo que sai. Então tem que equilibrar essa situação. E o Antônio, que já se endividou bastante, diz que vai tentar não cair de novo nessa cilada. Eu espero conseguir me controlar. Eu não quero ter limite alto mais e eu espero que o banco não me dê. Hoje, o secretário de Infraestrutura de Santa Catarina esteve esclarecendo dúvidas sobre o projeto Recuperar para os prefeitos da Associação dos Municípios da Região Carbonífera. Confira. Uma reunião para tirar dúvidas e colocar em prática um projeto que pode resolver pequenos problemas em rodovias estaduais. Com o projeto Recuperar, a partir de agora as intervenções como recuperação de pista, roçada, sinalização e desobstrução da drenagem serão contratadas pelos municípios, por meio dos consórcios. O projeto Recuperar, na verdade, é um programa desenvolvido pelo governo do estado que tem 2 vertentes principais. A primeira é trazer o estado, ou melhor, as prefeituras para junto do Estado, para trabalhar em parceria na solução de problemas comuns. A infraestrutura é um problema comum a todos, a manutenção das estradas afeta a todos, e independente se é malha estadual ou não. E então, com o programa, nós trazemos o prefeito, que é aquela pessoa que está vivendo o problema mais na ponta da linha, recebendo o feedback do usuário, onde está o maior problema, qual a maior dificuldade, ele vai poder estar intervindo no processo, numa situação onde antes ele só ficava de assistente, vendo as coisas acontecerem. E a outra vertente é conseguir dar maior celeridade e eficácia na aplicação do recurso. Com o projeto, o governo do estado vai firmar convênios com os consórcios de cada região e repassar recursos. As regiões vão definir suas prioridades e contratar as equipes que vão realizar a manutenção das rodovias. O governador fez um esforço tremendo para conseguir colocar um valor de 10 milhões mês para a manutenção da nossa malha rodoviária. Há muitos e muitos anos que não se vê realmente uma decisão séria no sentido de conservar as nossas rodovias. Ele, fruto de uma série de medidas de gestão do primeiro semestre, com muita economia, conseguiu-se separar esse recurso e ele determinou, não, isso aqui é para manutenção.
Mas como fazer isso se transformar efetivamente em estrada manutenida, em boa estrada, sem buraco, mato cortado e a drenagem feita. E a sinalização também. Justamente buscando parceiros para agilizar isso. Eu, na Secretaria de Infraestrutura, eu tenho uma seção de licitação, que tem que também fazer as licitações das grandes obras do Estado. E todas as pequenas licitações de manutenção. Com os consórcios participando juntos, se eu tiver 10 consórcios, eu vou ter 10 sessões de licitação trabalhando em cima de transformar esse recurso em ordem de serviço. Na reunião realizada nesta quarta-feira na sede da ANREC em Criciúma, os prefeitos dos municípios da região carbonífera tiraram dúvidas sobre o programa Recuperar. Esse foi o último passo antes da assinatura do convênio, que deve acontecer nos próximos dias. Na verdade, o consórcio é o ente operacional, né? O governo estadual está passando o recurso para o consórcio para que ele contrate e realize o recurso. Onde é que entra a Associação dos Municípios? Justamente por quê? Porque a Associação dos Municípios é quem detém a gestão do consórcio. E ela é que vai definir quais são as prioridades. Os prefeitos vão se reunir e dizer, não, na nossa região, o que é mais importante atacar? É óbvio que não vai se poder atacar tudo ao mesmo tempo, né? O recurso vai vir em parcelas, então a gente vai ter que priorizar. Os prefeitos vão dizer, na nossa região, qual é o trecho mais importante? É esse. E eles vão dizer isso para o Estado. Diferentemente do processo antigo, onde a gente dizia onde ia ser a manutenção. Agora não, a Associação de Municípios define, diz para o consórcio o que ele tem que fazer e ele faz. E nós passamos o recurso. Uma dúvida levantada entre os prefeitos foi em relação à responsabilidade das rodovias estaduais com a adesão do programa. O secretário esclareceu que as vias continuam sendo de responsabilidade do Estado, sendo que os municípios devem se preocupar apenas com pequenas manutenções. O programa não é um programa de repasse de responsabilidade. A responsabilidade da malha estadual continua sendo totalmente do Estado, bem como as premissas legais que envolvem faixa de domínio, etc. O que está sendo feito é uma parceria para a solução de um problema. É lógico que a responsabilização por um serviço mal feito por um determinado empreiteiro que fez lá, ele vai ter que responder por aquele serviço mal feito. Mas a responsabilidade da malha continua do Estado. Para os prefeitos, o convênio com o governo do Estado, por meio do programa, é positivo. O prefeito de Siderópolis e presidente do consórcio intermunicipal multifinalitário conta que a associação está ansiosa para receber os recursos e iniciar os trabalhos. Cada mês que passa é um mês que não se convenia e não vem recurso. E o mato cresce, e o buraco aparece, enfim. Então a nossa preocupação é essa, né? Que a gente vê a deterioração que está as estradas do Estado na nossa região e isso preocupa. E todo mundo cobra dos prefeitos, né? Então eu acho que a gente quer acelerar para que nesse mês a gente consiga já assinar esse convênio e definitivamente começar a trabalhar. A seguir, em Goiânia, Tigre saiu perdendo, buscou o empate e trouxe um ponto para Santa Catarina. Porém, o resultado não foi suficiente para tirar o Carvoeiro da zona do rebaixamento. Ontem à noite, o Criciúma foi a Goiânia, capital de Goiás, e encarou o Vila Nova, adversário direto na luta contra o rebaixamento. Apesar de ter conquistado um ponto com o empate, o Tigre continua amargando a zona do rebaixamento. O Criciúma assustou primeiro. Neste cruzamento de Marlon, nenhum pé abençoado aproveitou o lance. Na sequência, Sandro quase infartou metade da cidade. De cabeça, o zagueirão por muito pouco não fez gol contra. A bola foi na trave. Mais um cruzamento de Marlon. Léo Gamalho de calcanhar concluiu com estilo, mas o goleirão do Vila estava atento. Os goianos não deixaram por menos. Alain Mineiro de longe soltou o sapato e Luiz fez a defesa. No segundo tempo, logo aos 5 minutos, Wesley Matos subiu sozinho de cabeça para abrir os trabalhos. Vila Nova 1-0. O tricolor não demorou em dar resposta. Thales, também de cabeça, decretou o direito de igualdade no Serra Dourada, 1-1.
logo após os gols o jogo ficou morno. Cobrança de falta despretensiosa do Vila e Luiz não teve trabalhos para interceptar. Boa troca de passes do Tigre, Léo Gamalho cruzou e Andrew não conseguiu alcançar. Marlon novamente foi acionado pela esquerda. No cruzamento não havia ninguém do Carvoeiro para empurrar para o gol. Agora preste atenção neste lance. Foguinho foi à linha de fundo e cruzou na medida para Sandro. De cabeça, sozinho, livre de marcação. O jogador criciumense perdeu um gol inacreditável. Confira novamente no replay. Por trás do gol. Esse até eu fazia. O Vila tentou novamente com Wesley Matos. Desta vez Luiz fez a defesa. E não dava tempo para mais nada. A última tentativa do Criciúma foi novamente com Sandro e o lance não deu em nada. Final, Vila Nova 1, Criciúma também 1. E a Série B continua afunilando. A cada rodada a briga pelo acesso e a fuga do rebaixamento ficam mais intensas. Até agora 2 jogos abriram a rodada 26 da Série B. Além de Vila Nova 1, Criciúma 1, o Guarani venceu em Campinas o Atlético Goianiense por 2-0. A sequência dos jogos ocorre a partir de quinta-feira. Em Belo Horizonte, o América vai encarar o CRB de Alagoas. E em Salvador, o Vitória pega o Sport Recife. Na sexta, serão realizadas mais 2 partidas. Em Florianópolis, o Figueirense encara o Oeste de Barueri. Em Sorocaba, teremos o confronto entre São Bento e Bragantino. No sábado, o fechamento da rodada. Em Ribeirão Preto, o Botafogo pega a Ponte Preta. Em Curitiba, teremos o clássico entre Paraná e Coritiba. Em Ponta Grossa, o Operário receberá a visita do Brasil de Pelotas. E em Cuiabá, jogarão Cuiabá e Londrina. O Bragantino continua ostentando a liderança da Série B com 51 pontos. O Atlético Goianiense é o segundo com 45. Na terceira posição aparece o Sport com 44 pontos. O CRB de Alagoas fecha o G4 na quarta posição com 38 pontos. O quinto colocado é o Coritiba com 37. O Botafogo de Ribeirão Preto é o sexto e soma 36 pontos, 10 vitórias e saldo negativo de 1 gol. O Operário de Ponta Grossa é o sétimo, com 36 pontos, 10 vitórias e saldo negativo de 6 gols. Figurando na oitava posição está a Ponte Preta de Campinas, com 35 pontos, 9 vitórias e saldo positivo de 5 gols. O nono colocado é o Cuiabá, que até agora tem 35 pontos, 10 vitórias e saldo positivo de 3 gols. O América Mineiro é o 10º, com 35 pontos, 9 vitórias e saldo positivo de 1 gol. Com o empate de ontem, o Criciúma permanece na zona do rebaixamento. O Tigre é o 17º com 27 pontos. O próximo desafio carvoeiro será na terça-feira que vem, dia 8 de outubro, 20h30 da noite. No estádio Heriberto Wilson, o tricolor encara o Brasil de Pelotas. E o Informe Região desta quarta-feira fica por aqui. Para você, uma boa noite e até amanhã, se Deus assim permitir.